Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês, amém. Hoje, resumindo o capítulo 15 do quarto evangelho, que é o evangelho de João, amém. Esse capítulo, amados, é maravilhosíssimo, é demais, é tremendo, tem 27 versículos. E aqui nós vamos ver, eu vou resumir, né? Jesus falando aos seus discípulos sobre o dar fruto, sobre amar, sobre sofrer e testemunhar sobre a própria pessoa de Jesus. O dar fruto, ele faz alguns símbolos. Eu quero ler só um trechinho do começo desse capítulo que é maravilhoso. Ele diz assim, ele fala sobre a videira e os ramos, sabe? E ele fala que o mundo, ele odeia os discípulos e que vai nos odiar também por amor a Jesus, porque somos de Jesus. Vamos sofrer perseguições. Amém. E ele fala aqui sobre o dar fruto. E ele usa símbolos aqui. Ele fala assim: olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. Amém. E a poda, meus irmãos, aqui nesse capítulo do verso 1 até o 8, o Senhor Jesus, ele fala para nós, resumindo, ele diz que nos poda, né? E corta de nós, sabe? Coisas que não dão mais o tipo de fruto que ele deseja que nós mostremos ao mundo, né? Ele poda. E eu vou dizer a vocês que a poda, geralmente, ela é dolorosa. E muitas vezes nós não a compreendemos, sabe? Assim, de imediato. Mas é necessário essa poda para que cresçamos e nos tornemos crentes frutíferos de Jesus. Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele. E nós precisamos entender que Deus, Ele atua nas nossas vidas de forma progressiva, dia a dia. E que muitas vezes, Ele, na medida do possível, Ele vai nos podar, mas também vai nos conduzir a lugares mais altos, amém? E nós vemos aqui ele dizendo que o Filho, que é Jesus, é a verdadeira videira, que o Pai, ele é o agricultor, e que nós crentes, filhos de Deus, somos os ramos, né? E nós devemos nos submeter à poda do Pai. Nós devemos permanecer ligados na videira, sabe? Porque isso vai resultar em bons frutos e também vai resultar em glórias para o Pai. E ele fala sobre o amor, a prioridade do Deus Todo-Poderoso que amou essa criatura que ele fez, né? E enviou o seu filho Jesus para dar a sua vida por nós, que estávamos perdidos. Ele fala que o Pai ama o Filho, que o Pai ama Jesus, e que o Filho, que é Jesus, ama as pessoas, os crentes em Cristo Jesus, né? Essa criatura. Antes de nós sermos filhos, nós éramos criaturas de Deus. E que o Filho ama a criatura, o crente em Jesus Cristo. E que nós, como crentes, devemos amar uns aos outros como o Pai ama o Filho e como o Filho nos ama, né? Nós devemos amar as outras pessoas, os outros crentes. E o Senhor Jesus, ele fala de uma... Ele prova isso. O que é que ele fez por seus discípulos? O que ele fará por seus discípulos? Ele fala que ele dará a sua vida, né? Ele vai dar a sua vida por amor de nós. E o que Jesus fala para os discípulos, né? Ele chama os discípulos de amigos e não de servos. E ele faz promessas, né? Falando com os discípulos. E as promessas nos alcançaram, amados. E nós, como ramos, nós também ligados nessa videira verdadeira que é Jesus, aonde o nosso Deus Pai Criador é o agricultor, temos promessas de Deus, que nós como ramos vamos carregar frutos eternos, e que ele faz promessa aqui que as nossas orações serão respondidas através de você e eu estarmos firmados nessa videira, né?
Amados, nós não podemos dar frutos. Você já viu alguma árvore que está cheia de frutos? Você tira o fruto dela. Você acha que aquele fruto vai continuar frutificando? Não, de forma alguma. E para nós estarmos ligados nessa videira verdadeira, nós temos que amar a Deus em primeiro lugar. E devemos expressar com as nossas vidas, com o nosso amor, né? O mesmo amor que Jesus expressou ao Pai, nos amando e se entregando por amor de nós. Então, como é que nós vamos amar? Eu vou dizer a vocês assim, que as nossas ações, elas vão falar muito mais alto sobre quem é Jesus, sobre todas as coisas que fala a respeito de Jesus, e as pessoas vão ver esse amor de Jesus, esse amor de Deus em nossas vidas. Então, põe no teu coração, você nunca vai ver um fruto crescendo fora da videira, fora da árvore, né? Ou da planta que ela estava presa, né? Então, isso acontece com você, comigo, que somos discípulos de Jesus. Se eu e você não permanecermos na presença dele, nós também não vamos crescer, nós também não vamos dar frutos. A palavra, ele fala assim, né, que a palavra tem que permanecer em nós, e nós temos que permanecer na palavra. Quem é a palavra escrita? É Jesus Cristo. Se você e eu permanecer, sabe o que significa, mas permanecer significa morar, habitar, fazer residência, ficar. Então, eu falo para vocês assim, permita que Jesus faça residência, morada na sua vida, né? Como a videira, ela é fonte de nutrição, de saúde para o fruto, para que ele cresça saudável, bonito. Jesus é a nossa fonte. E nós devemos cultivar, sabe, um relacionamento sempre muito crescente com o Senhor Jesus, passando tempo com ele, em oração, lendo, estudando a palavra de Deus, amados. Em nome de Jesus, amém? E logo mais à frente, a partir do verso 18 até o 25, fala sobre o sofrimento do cristão, que todos os cristãos serão odiados, porque Cristo foi odiado. Nenhum servo, o próprio Jesus fala aqui para nós, no versículo 20 e 21, que eu vou ler para vocês. Ele fala assim, no 20, olha, lembre-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Olha o 21. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aqueles que me enviou, porque não conhecem o Pai. Então, ele diz aqui para nós que todos os cristãos serão odiados, porque Cristo foi odiado. E que nenhum servo é maior do que o seu Senhor. E sabe qual é o motivo desse ódio? É a pregação sua, minha, dos filhos de Deus a respeito de Jesus contra o pecado. E tudo isso já estava predito, já havia sido profetizado lá no livro de Salmos. E tem um Salmo 35, o Salmo 19, que é bem, né, extenso, vai falar sobre isso. E Jesus, ele dá testemunho aqui, nesse capítulo 15, ele fala de um testemunho duplo. O Espírito Santo, ele fala para os discípulos, logo, né, testemunhará a eles, aos discípulos, com relação a Jesus como Salvador. E que os discípulos deveriam e deverão, então, testemunhar ao mundo com relação ao Salvador, que é Jesus. Hoje, você e eu somos discípulos de Jesus. E nós temos que testemunhar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Amar as pessoas. Expressar com a sua vida, com a minha vida, esse amor, o mesmo amor que o Pai, ao amar o mundo, enviou Jesus para salvar as pessoas. E nós devemos ter gratidão em nossos corações, sabe? Porque na proporção do nosso amor a Deus, também vai ser a proporção da nossa obediência à vontade de Deus e à palavra de Deus. E na medida em que o nosso amor, amados, cresce por Jesus,
assim também nós vamos crescer em obediência à palavra de Deus, amém? Fique com esse capítulo 15, leia-o, você vai se maravilhar. Nossa, hoje eu, ao ler esse capítulo, o Senhor me encheu o meu coração de graça, eu senti tanto a presença de Deus. Faça isso, leia esse capítulo 15 e ore a Deus, medite na palavra de Deus, amém? Porque a palavra tem que estar dentro de nós, no nosso coração. Ele fez morada. Ele fez morada em nós. Ele enviou do seu Espírito para habitar com você e comigo, para nos ajudar a caminhar nesse mundo, de mãos dadas com eles, sabe? E que ele esteja intrínseco no seu e no meu coração, em nome de Jesus, amém? Deus os abençoe ricamente.